plenário número 20. A gente abre agora o simpósio 2. Tudo ok, Daniela? Iniciou a operação? Eu vou passar, que eu vou coordenar bem com a professora Edith Silva. Vou passar a palavra, então, para a Daniela Mendonça, e vou combinar com vocês, ou eu ou o líder, a gente vai avisar para faltarem 2 minutos, também. São todos os... quem não é meu orientão, tem 15 minutos. Como eu estava muito orientando para apresentar, para abrir agora para todos, a gente estava no comentário. Então, Daniela, a palavra é sua. Boa tarde, gente. Eu sou Daniela Mello. Eu vou contextualizar, né, a minha pesquisa dizendo que eu comecei, na verdade, essa pesquisa na especialização. Eu fiz especialização em língua portuguesa na UF e a minha orientadora foi a professora Betânia Mariani. Lá na UF, o meu corpo de pesquisa era o verbete patriarca, né? E as palavras patriarcado, patriarcal, dentro dos dicionários brasileiros do século XX e XXI. Então, eu fiz uma seleção de 5 dicionários para poder pesquisar como que se apresentava esse conceito de patriarca nesses instrumentos linguísticos. E aí eu considerei, né, os dicionários, eu analisei os dicionários discursivamente. Eu considerei os dicionários como um objeto discursivo e o verbete como um discurso. E, chegando aqui no mestrado do PEPLIN, é o meu primeiro semestre, na verdade, a minha pesquisa aqui está praticamente embrionária, né? Então, vocês vão ver que não tem recortes muito delimitados da minha pesquisa ainda por conta disso. Isso tudo aqui são leituras preliminares que estão sendo feitas. Eu continuei com o verbete patriarca, mas como a minha orientadora aqui no mestrado, a Jussiele, ela é afiliada, além de ser afiliada à análise do discurso, é também a história das ideias linguísticas, eu acabei tomando aí um outro caminho, aí, uma outra via nessa minha pesquisa. O objetivo do meu trabalho, a princípio, é descrever e interpretar os processos de produção de sentidos da palavra patriarca em instrumentos linguísticos brasileiros, em especial aqueles em que se inscrevem sentidos do nome próprio José Bonifácio de Andrade Silva, determinados pela antonomásia patriarca da independência. Isso surgiu por conta do centenário, foi uma sugestão da Jussiele, quando ela foi leitora, né, da minha monografia na especialização junto com o Ronaldo Freitas, e nas nossas conversas acabou surgindo essa questão da figura do patriarca da independência, do José Bonifácio. E como eu estava pesquisando o verbete patriarca, acabei começando a fazer as minhas leituras em relação à história do Brasil, né, esse período da independência. A afiliação é a perspectiva teórico-metodológica da análise do discurso, né, Teixeira, Orlandi, e no entremeio também da história das ideias linguísticas, com Oglu e Orlandi também. Então, eu parto dessa problematização dos efeitos de sentido das palavras patriarca e patrono, que a gente vai ver mais à frente que é o patrono, em torno do nome de José Bonifácio, estabelecendo em relação com esse meu trabalho de conclusão de curso da especialização, em que eu analisei esse verbete patriarca nos 5 dicionários que eu escolhi da língua portuguesa. E aí, antes de eu prosseguir, eu queria só fazer uma pergunta. Tem pessoas aqui de várias idades. Obrigada, todo mundo aprendeu na escola, nas aulas de história. Tem uma colega aqui que faz história na UF, né? O José Bonifácio como patriarca da independência, com esse título, patriarca da independência, né? Isso é muito interessante, né? E tem toda uma discussão hoje no centenário em relação ao apagamento das figuras femininas nesse episódio do evento da independência. Tem muita discussão sobre isso. Bem,
eu mobilizei vários conceitos na época da especialização e continuo usando, né, continuo tomando esses conceitos para poder seguir com a pesquisa. Um dos conceitos utilizados aqui é o do discurso, que eu trago a definição de Bechet, né, que ele define discurso como ponto central de sua teoria e como efeito de sentidos entre os pontos A e B, em que A e B são representações dos lugares determinados na estrutura social, e esses lugares estão representados nos processos discursivos que são colocados em jogo. O conceito de memória também é bem importante nessa pesquisa, e também trago o Bechet, em que ele diz que memória ela deve ser entendida aqui não no sentido diretamente psicologista da memória individual, mas nos sentidos entrecruzados da memória mítica, da memória social escrita em práticas e da memória construída por um historiador. E eu não trouxe aqui o slide, mas tem um trecho do artigo da Betânia Mariani, em que ela fala, né, sobre a questão da memória, e ela diz que a memória social é apenas uma das memórias possíveis relacionada ao sentido naturalizado pela sociedade, que se mantém através do imaginário coletivo e de uma memória histórica oficial. Tem tudo a ver com o que eu estou tentando buscar, essa figura histórica do José Bonifácio enquanto patriarca da independência. Para a análise do discurso, é imprescindível um gesto de leitura crítica que evite a repetição de sentidos legitimados no tempo e compreenda os processos históricos de produção de sentidos. Então, a intenção é justamente essa. Essa imagem, que se repete, essa memória que se repete, né, que nós temos da patriarca da independência. Né? Como é que isso é construído? Como é que essa narrativa foi produzida? Em quais as condições disso? É isso que eu estou pretendendo pesquisar. Também o conceito de sujeito, né, para análise do discurso, que é esse sujeito inconsciente, atravessado pela ideologia, pela linguagem, pela história, que ele só tem acesso a uma parte do que diz e não é um sujeito empírico. E nas minhas leituras, eu me deparei com essa questão do nome próprio, que a gente tem o José Bonifácio, né, o nome próprio, e tem o nome comum. Seria um patriarca da independência, a princípio seria um nome comum. Então, a Mariani também diz, no texto dela, nome próprio e constituição do sujeito, que embora o nome próprio traga significação para aquele que o porta e tem uma função singular no processo de subjetivação, como identificação pessoal e jurídica, classificação na família, no meio social e cultural, por exemplo, ele, por si só, não porta significado. O nome próprio, por si só, não portaria significado. Mas o nome próprio, José Bonifácio, será que ele se encaixaria nisso aqui? Então, é isso que eu estou pretendendo concluir, né? Ou, pelo menos, receber alguma pista sobre isso. E como chegamos aqui ao nome próprio José Bonifácio e à antonomásia patriarca da independência, que também a gente vê a sinonímia pai da pátria, também é usado, né, como pai da pátria. Quais seriam os efeitos de sentido produzidos pelo nome próprio da figura histórica, José Bonifácio, pela antonomásia patriarca da independência e pelo efeito de sinonímia pai da pátria? E quais os processos de produção de sentido determinados pela antonomásia patriarca da independência e instrumentos linguísticos, como, por exemplo, dicionários e livros didáticos? Porque, como eu iniciei essa pesquisa lá na especialização com dicionários, eu acabei construindo, né, de certa forma, um arquivo em relação aos dicionários. Então, eu também fiz uma verificação que patriarca da independência, em alguns dicionários, ele não toma como exemplo José Bonifácio.
alguns outros dicionários, como o Aurélio e o Silveira Bueno, de 1963 ou 65, a edição, que é um dicionário escolar, ele já traz como exemplo, no verbete patriarca, o José Bonifácio, patriarca da independência. Nas minhas leituras, nas pesquisas prévias, eu achei essa imagem digitalizada lá pela Biblioteca da USP, eu achei super interessante. É uma defesa, na época que José Bonifácio foi destituído tutor de Pedro II, e aí o Ministério Público faz uma acusação de que ele estaria provocando, né, revolta na população, e estaria incitando, né, a população, e mandam prender José Bonifácio. Ele fica preso durante 2, 3 anos em prisão domiciliar na ilha de Paquetá, e em 1935 ele é julgado. Esse documento, que ele chama aqui, alguém, o dono, né, dessa obra, fez uma assinatura, uma anotação, que a gente não tem como saber a autoria dessa anotação, colocou, neste folheto, página 18, que aparece pela primeira vez, aí ele usa até apelido, o apelido de Patriarca da Independência, dado a José Bonifácio. A gente tem logo na primeira folha desse folheto, e na verdade esse folheto é a transcrição da defesa de Cândido Ladislau, que foi o advogado de José Bonifácio nesse processo, né, de prisão que ele sofreu. Então, ele já apresenta nessa edição, essa edição que vocês estão vendo é a primeira edição, tem a primeira e tem a segunda. A segunda edição não tem essa frente aqui, defesa, não está dessa forma. Então, a gente vê ali embaixo José Bonifácio de Andrade Silva, pai da pátria, patriarca da independência. A gente já vê o título. E quando ele fala da página 18, é a primeira vez que Cândido Ladislau, na defesa dele, cita expressamente patriarca da independência na própria defesa. Eu não consegui ainda verificar essa anotação, e nem sei se eu vou conseguir rastrear isso, se essa anotação, qual a autoria dessa anotação, porque isso aqui está numa biblioteca em São Paulo, né, o original. E ainda não consegui também saber se realmente é a primeira vez que se faz menção à patriarca, né? Mas, ao que tudo indica, pelo que eu pesquisei nos manuais de ensino de história do Brasil do século XIX, não há nenhuma menção de José Bonifácio como patriarca da independência. Fala da participação dele na independência, mas como patriarca da independência, não. Vou pular essa aqui, senão não vai dar tempo. Isso aqui é ele sendo inscrito no livro de Heróis da Pátria, na época do governo Lula. Mas aqui, o que é interessante, que vai provocar um deslocamento de patriarca para patrono, né? Em 2018, Temer sancionou a lei que reconhece José Bonifácio como patrono da independência. Até então, esse título nunca tinha sido oficial. Ele tem várias homenagens, tem em São Paulo, principalmente, né? Tem muitas homenagens em relação a José Bonifácio, mas oficialmente, com reconhecimento nacional, ele ainda não tinha. Então, essa lei aqui coloca ele como patrono da independência. Primeiro que é um documento, que aí a gente vê esse deslocamento da escola, dos livros didáticos, para uma questão jurídica, né? Uma questão legal. A gente está falando de uma lei. Segundo, que tem um deslocamento de patriarca para patrono. Já existe uma diferença, com certeza, pela própria formação da palavra, patriarca e patrono já são coisas diferentes, né? Então, por quê? O que isso significa? A minha análise, só para poder finalizar, só tem 1 minuto, aquela da especialização, eu fiz um recorte só para vocês entenderem. O dicionário de 1970, que é o Carlos Auletti,
que é esse verbete que vocês estão vendo abaixo, nome dado aos chefes de família dos povos primitivos, chefe da igreja grega, ele é de 1970. O verbete patriarca. No Ruais, ele já fala que é entre os chefes de família, e aí ele dá um exemplo. Abraão é o grande patriarca do Velho Testamento. E a gente vai olhar em todos os outros dicionários, os outros 3 que eu pesquisei, é mais ou menos a mesma definição do verbete. Então, a gente vê que em 1970, patriarca era uma autoridade religiosa ou autoridade do chefe de família. Já no Ruais, de 2011, há um movimento parafrástico. Há uma repetição de sentido, dos sentidos que foram apresentados no dicionário de 1970, atualiza essa memória de patriarca como uma autoridade religiosa ou chefe de família, mas em ambos a gente identifica a ausência da figura histórica de José Bonifácio como exemplo de uso da palavra patriarca. Então, em momento nenhum, a gente encontra nada relacionado a José Bonifácio. E aí, as considerações finais. A gente foi direcionado para as seguintes questões nessa pesquisa preliminar. Como foi produzida a narrativa de José Bonifácio que levou a essa nomeação patriarca da independência? É isso que eu estou tentando investigar. E buscando compreender também as condições de produção do discurso sobre a sua figura histórica e o que está em jogo nesse deslizamento, né, de patriarca para patrão. Minhas referências. Obrigada, gente. Obrigada, Daniela. Passar a palavra, então, para a Luciana Lares Nascimento, que é doutorando da USP e orientando do Felipe Marcelo. Deixa eu localizar o Luciano. Olha para mim, vai a sua, porque quando bota para cá não tem nome. Está com o nome dele, Saulo. Não, mas ali quando aparece lá não tem nome. Ah, está aqui antes da minha. Esse aqui Não é, não é. Isso. Boa noite a todos. É um grande prazer que eu apresento aqui nesse evento, né? Até porque a faculdade fica na minha terra natal, né? São Gonçalo. Então, tenho muito carinho aqui pela Faculdade de Formação de Professores, até porque fui aluno aqui do lado do Walter Landini, e muitas atividades, às vezes, que a gente teve uma época até que eu fiz formação de pré-vestibular, e eu tenho muitas lembranças boas aqui nessa instituição, e agradeço muito pelo convite. Bom, o meu trabalho, né, para hoje, né, ele tem como título o discurso jurídico sobre família, reflexões sobre a construção de efeitos de sentido no direito brasileiro. Nesta apresentação, eu irei abordar o funcionamento da palavra família, ou seja, como se escreve no discurso jurídico o significado sobre família, né? E tomando como corpus a forma da lei apresentada, né, no Brasil entre 1916 e 1988. 1916 foi a publicação, né, do Código Penal, né, brasileiro, o primeiro Código Penal da época assim, da República, né, e onde foi organizado, né, o primeiro conjunto de legislações sobre a família no Brasil. Em 1988, tomando como marco a Constituição Federal, publicada nesse ano. E esse trabalho faz parte de projeto de doutorado, ainda em fase inicial, filiado à análise do discurso materialista, né, que é ancorada na trajetória teórica de Michel Teixeira e também, né, propagada aqui no Brasil a partir dos trabalhos de Heitor Mendes. Os tópicos dessa apresentação, né, serão esses 3 tópicos, né? As questões iniciais, as perguntas iniciais que motivaram o trabalho, os conceitos de AD materialista, né, na análise do discurso jurídico,
E, ao final, vão ser feitas eu vou mostrar para vocês assim, alguns recortes, né, que a gente chama também na lei de sequências discursivas, para vocês verem como é que funciona no discurso jurídico essa formação de sentido sobre família. Como questões iniciais, né, para início de trabalho, desse trabalho sobre essa interseção entre família e direito, eu parti das seguintes perguntas. Como se dá a discursivização, ou seja, como se escreve no discurso a família ou as famílias na legislação brasileira? E a segunda pergunta, né, como são construídas categorizações, bem como delimitar os direitos e deveres no que se refere ao tema família no Brasil. Aí agora a gente começa sobre a conceituação, né, do discurso jurídico pela análise do discurso. Lá no trabalho da Frederic, né, sobre o MST, que foi publicado em 2019, ela apresenta, né, dois efeitos de sentido, né, dois efeitos, né, de funcionamento do discurso jurídico, que seria o efeito de universalidade, que é aquela velha frase que a gente usa, né? A lei serve para qualquer um, né? A lei serve para todos. E também um efeito de neutralidade, como se a lei não tivesse nenhuma historicidade, não tivesse nenhuma história por trás da lei, não tivesse nenhum confronto ideológico ou social. O efeito de neutralidade, como eu estava falando, né, que perante a lei todos são iguais, como se existisse, né, uma forma universal de todo mundo ser a partir da lei. E como diz Benayon, né, no artigo dele de 2019, o Flávio Benayon, ele fala assim, ó, esse funcionamento pretensamente ahistórico, universalista, que iguala a todos, né, e tecnicista pediu o seguinte, que somente os especialistas de direito, né, da lei, né, os juristas, os advogados, os juízes, pessoas que estão relacionadas diretamente à lei, têm como formular, né, participar desse processo, esse funcionamento ele agarra a todos e concorre para a produção de um sujeito de direito. E agora a gente vai apresentar o que seria esse conceito de direito, esse sujeito de direito, dentro da teoria de Michel Pechet e outros teóricos também que viram, né, esse sujeito de direito. Michel Pechet, né, o pai da análise do discurso francesa, ele fala assim, o que é o sujeito de direito? Né? Aquele que entra em relação contratual com os outros sujeitos de direito, seus iguais. E, além disso, ele sinaliza o seguinte, dentro dessa organização, né, socialista, né, do sistema capitalista, é a forma de todas as formas de identidade do sujeito, de sujeitos dentro da sociedade. A partir dela, né, é formada assim, as identidades das pessoas em sociedade. Já no trabalho da Suzy Lagasse, que trata sobre a questão do uso, né, desse discurso jurídico cotidiano, né, ela define sujeito de direito como um sujeito centrado em direitos e deveres, responsabilidades, cobranças e justificativas, constitutivo das sociedades de Estado. E voltando, né, ao Flávio Benayon, no artigo dele de 2019, a gente tem a definição de sujeito de direito como um sujeito responsável por si, dotado de direitos e deveres, e imaginariamente, ou seja, né, a imagem, né, que se tem dele é que ele é igual, né, todos os sujeitos são iguais perante a lei. Em resumo, né, o que a gente está querendo dizer é o seguinte, que dentro, né, do discurso jurídico, a gente trabalha com um efeito de autonomia, de um lado, né, que o sujeito ele é livre, causa de si, ele é responsável por todas as suas ações por causa disso, mas, por outro lado, ele está assujeitado, submisso a direitos e deveres impostos
pela lei, né, a partir do Estado. E agora eu vou apresentar a vocês, né, um conceito do Flávio Dallagnol, que ele comenta que dentro do discurso jurídico, para que o discurso jurídico funcione, né, dentro da nossa sociedade, ele vai fazer isso através de alguns apagamentos, que a gente, na teoria também de análise do discurso, também comenta como silenciamentos, né, de sentido. O primeiro, seria o apagamento das condições de produção heterogêneas na formulação das leis, ou seja, das relações históricas que as constituem. Como se não houvesse nenhuma discussão dessas leis, como se não houvesse grupos contrários, né, à formulação da redação da lei, como se a lei não representasse, assim, se você escreve um artigo X ou Y, uma definição X ou Y, como no nosso caso, no caso da minha pesquisa sobre família, você não tivesse interagindo com posições diferentes, né, de sujeitos dentro da sociedade. Além disso, né, ele também cita outros dois pontos de apagamento, que seria o apagamento de sentidos e de posições sujeitos, né, não vinculados ao constituído como universal pela norma jurídica, ou seja, aquilo que não é contemplado dentro do jurídico, né, de formas, por exemplo, de ser de uma família, né, vai ser silenciado, porque não está dentro desse universal do direito. E, por fim, o apagamento dos conflitos e disputas nas relações sociais como constituintes do fazer jurídico. E agora, né, a gente começa a análise assim, das sequências discursivas. Nas sequências discursivas a serem apresentadas, vocês poderão observar que no fim discursivo, né, há uma produção de significado sobre família, sobre a determinação do que pode ser considerado como família e quais as entidades familiares ou grupos podem ser protegidos por lei. Isso representaria a divisão entre aqueles que terão seus direitos garantidos e aqueles grupos que serão silenciados, apagados. Nesse primeiro recorte, né, que eu trouxe aqui para a apresentação, da Constituição, do Código Civil de 1916. Ele comenta assim: criando a família legítima, o casamento legitima os filhos comuns antes dele nascidos e concebidos. Então, o que acontece aqui, só mostrando um pouco da análise, né? Por esse sintagma nominal, família legítima, né, a gente tem a construção de uma relação de determinação da palavra família, né, como determinado, que se vincula ao legítimo, determinante. E na redação do Código Civil de 1916, ele descreve como possibilidade de efeito de sentido como entidade familiar, pelo discurso jurídico, aquela originária da união matrimonial entre homem e mulher. Né? Tanto que ele reforça, né, nesse recorte, né, que ele ainda fala assim, que tem lá o uso da oração, né, subordinado trivial causal em gerúndio, criando a família legítima, e a oração principal, o casamento legítimo dos filhos comuns, né, tudo isso reforçando, né, que a família que vai ser aceita pela lei é a família formada pelo casamento. E, inclusive, é o casamento que garante, inclusive, o direito para os filhos, né, dessa relação. E nos recortes, né, 2, 3, 4 e 5, a gente vai ver uma espécie de cadeia parafrástica, né, uma repetição sobre esse sentido de que a única família que deve ser defendida por lei é aquela construída pelo casamento indissolúvel, como acontece aí na sequência discursiva 2, né, em que a gente tem, através desse aposto, né, dessa oração adjetiva, construir que a família, né, que é considerada por lei, é aquela construída pelo casamento indissolúvel, que é o mesmo texto nas Constituições de 1934 e nas Constituições de 1937,
Aí vai continuando, né? Essa repetição, né? Essa paráfrase. A família é construída pelo casamento de vínculo indissolúvel e terá direito à proteção especial do Estado. E em 1967, a gente vê escrito assim: a família é construída pelo casamento e terá direito à proteção dos poderes públicos. O casamento é indissolúvel. A gente vê, né, muita essa utilização do discurso jurídico dessa estrutura ser mais qualificativo, né? Presente aí, a família é constituída pelo casamento, o casamento é indissolúvel, né? Mas, na Constituição de 1988, se observa como se fosse corte nessa cadeia parafrática, até pela forma, né, como no texto legal vai ser materializado esse processo de significação sobre a família. Logo no primeiro parágrafo, né, no parágrafo inicial do artigo 226, ele fala assim: a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Ou seja, ele traz, né, nesse sintagma nominal, né, base da sociedade, uma característica da família, não vamos dizer, uma condição para que ela seja, como acontecia nas Constituição, né, nas Constituições anteriores, no Código Civil, no Código Civil de 1916, que dizia que para construir uma família defendida por lei tinha que ser pelo casamento. E aí continua, né, indicando, assim, ó, no parágrafo 3º e 4º, né, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. E no 4º, né, entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Vocês podem observar, tá? Que aí, né, começa a se inserir até a utilização, né, do termo entidades familiares, ao invés de família, como forma também de uma abertura, né, de significações sobre a família. E, para concluir, em meu gesto de análise, eu busquei mostrar como, em seu funcionamento, o discurso jurídico ele delimita, faz um recorte, né, do processo de significação da palavra família. Como exemplificado pelos recortes apresentados, é formulado como evidente, natural, dentro de determinadas condições de produção, determinado efeito de sentido sobre família, causando o apagamento e o silenciamento de outros sentidos. Como a definição X ou Y sobre família na ordem legal restringe-se à proteção do Estado brasileiro ao que é considerado pela ordem jurídica uma entidade familiar universal, excluindo-se configurações familiares que não estejam contempladas nessas definições. Obrigado. Olá a todos, boa noite. Vamos prosseguir, então, com o simpósio 2 e a gente vai passar a palavra para a Fernanda Gonçalves de Maia, que tem trabalho as formas do discurso pedagógico no novo ensino médio, processos de significação e de individualização do sujeito, doutorando na UF e orientando a professora Betânia Mariano. Obrigada, boa noite a todos, todas e todos. E, como a professora Lívia falou, eu sou professora Betânia Mariano e quero agradecer aos professores e especialmente a professora André, que tive contato pelo convite. É a minha primeira vez aqui nessa faculdade. Ela tem esse complexo de formação dos professores e falar sobre esse novo ensino médio e a implementação da reforma do ensino médio neste momento que estamos vivendo faz-se necessário, importante, e ver o CL aqui, que é uma das diferenças também nos estudos da educação dentro do campo da análise do discurso, é uma satisfação muito grande também. Tá? Então, eu fiz um texto para fazer uso do tempo, de forma
que não trabalhe, né, não atrapalhe ninguém. Então, vou começar, tá? Enfim, historicamente, a educação no Brasil é marcada por determinações de ordem política e econômica, e organizada em redes de significantes memórias que estruturam as relações sociais. A respeito da etapa do ensino médio, ao longo do tempo, prevaleceu a dualidade estrutural, que tem raízes na forma de organização da sociedade brasileira e nas relações entre a classe dominante e a classe trabalhadora. Com a crise estrutural do capitalismo de 2008, a ofensiva burguesa aprofundou sua atuação no processo de significação de políticas educacionais. Em nossa pesquisa, destacamos especificamente a reforma do ensino médio, de 2017, e a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, na sua data de 2018, né, que foi protocolada, né, pelo governo sancionada e protocolada pelo governo golpista do Michel Temer, né? Então, que são documentos que afetam o espaço escolar como discurso marcado por disputas e tensões e contribuem para regular a vida do sujeito urbano escolarizado, usando aqui em termos da professora Cláudia Pfeiffer. Tomando como trajeto de leitura, né, então, os temas de autonomia e protagonismo, no lugar teórico em que nos situamos, análise do discurso francesa, em articulação com a história das ideias linguísticas, esta comunicação visa analisar os diferentes processos de significação e individuação do sujeito, também usando o termo agora da professora Orlando, inscrito na textualização de obras didáticas do projeto de vida. Este trabalho corresponde a um recorte das reflexões que temos feito em nossa tese de doutorado e está em andamento do programa de pós-graduação em estudos de linguagem da Universidade Federal Fluminense, sobre a orientação, como já disse, da professora Betânia Mariano. Então, a gente fala sobre o discurso pedagógico, né, porque nós vamos trabalhar com livros didáticos, separamos para esta apresentação apenas 3, mas para sustentar nosso trabalho, né, embasamos no discurso pedagógico pela ótica da professora Orquini Orlandi, né, que elaborou uma tipologia distinguindo 3 tipos de discurso: lúdico, polêmico e autoritário. A escola, instituída por regulamentos, atua pelo seu discurso e pelo seu lugar de prestígio e legitimidade que ocupa. Conforme nos diz Orlandi, o discurso pedagógico caracteriza-se pelo fato de estar associado à escola, representando um dizer institucionalizado e de caráter circular, pois ele tem origem nela e volta-se para ela. A autora nos explica que, no discurso lúdico, o referente está exposto à presença dos interlocutores, havendo assim a expansão da policia. No discurso polêmico, os interlocutores direcionam o referente, controlando a policia, e no discurso autoritário, há um agente único que recobre o referente do dizer. O Lange também enfatiza que não é muito fácil detectar onde começa e onde termina cada um desses discursos, porque eles se mesclam, né, no discurso pedagógico. Por favor, pode passar. Bom, então, os livros didáticos do projeto de vida foram formulados a partir de 3 dimensões, estabelecidas pelo Guia do Programa Nacional do Livro Didático do Material Didático PNLD 2021, que são elas: autoconhecimento, com ênfase na dimensão pessoal, expansão e exploração, com ênfase na dimensão cidadã, e planejamento, com ênfase na dimensão profissional. E para compreender os diferentes processos de significação e individuação do sujeito, a gente está falando dessas 3 obras para essa apresentação, né? Então, nós temos aí o Desenvolver e Transformar Projetos de Vida, da Editorática, hashtag Meu Futuro Ensino Médio, da FPD, e Projetos de Vida Construindo o Futuro, da Editorática também. Pode passar, por favor. O primeiro recorte foi selecionado do livro Desenvolver e Transformar, né? Então, nós temos aí pode passar, por favor. Eu fiz esses destaques e, para ser mais rápida, eu vou pular a leitura, tá? Mas vocês podem ir lendo e eu vou à análise, porque senão a gente vai ficar um pouquinho. Então, nesse recorte, né, nós vamos buscar, mais uma vez retomando,
os sentidos de autônomo, autonomia, protagonismo e protagonista que vão se inscrever nessas obras. Então, nesse recorte, o sentido de autônomo, atribuído ao sujeito de circunstância, está atrelado ao comportamento de autocontrole. O capitalismo industrial, monitorar e autorregular, marcava o funcionamento de uma discursividade que instaurava o efeito de monitorar a conduta do operário. Fundamentado em Foucault, Jean-Schumann, que é um filósofo que tem escrito muito sobre essas condições atuais, né, em que o sujeito está deprimido, apagado e também pressionado pelo capitalismo, pela sua forma, né, que se coloca como agora, né, ele nos explica que o regime disciplinar, né, a forma de dominação do capitalismo industrial, assume uma forma maquinal. Conforme o autor, todos e cada um são a moldana da maquinária disciplinar de poder, que penetra nos nervos e nas fibras musculares dos operários para a fabricação de corpos dóceis, que são submetidos à exploração. Já na forma neoliberal do capitalismo, a técnica disciplinar dos sujeitos está centrada no sujeito que é colocado na condição de se autorregular, se autodisciplinar, se autocontrolar, para se adaptar às condições de reprodução social. Nas reflexões de Hollande sobre informação e comunicação que circulam no discurso pedagógico, o real social demanda de certas formas de conhecimento pela transformação de certas condições em determinadas conjunturas. Então, assim, podemos compreender que a demanda da conjuntura atual, que é a neoliberal, a disciplina é internalizada pelos sujeitos. Então, de acordo com Hornbeck, a nova forma de gestão dos sujeitos constrói uma nova mentalidade de massa que autonomiza as velhas técnicas coercitivas e disciplinares. Cabe-nos aqui destacar o funcionamento autoritário do discurso pedagógico que, sem nenhuma racionalidade, transforma, nas palavras de Hollande, o sujeito em instrumentos comuns. Então, é o autocontrole, a autorregulação, a autodisciplina que é colocada, né, sempre de uma forma de que o autônomo é dessa forma. Ser autônomo é colocar-se, né, como autocontrolado. Pode passar, por favor. O segundo e os recortes que vocês farem agora, né, o segundo e o terceiro, foram selecionados do livro #MeuFuturo. Pode passar, por favor. No recorte 2, então, nós temos aí, né, a gente buscou lá em PG para entender, né, que no complexo contraditório desigual sobre determinadas formações discursivas que caracteriza a instância ideológica de condições históricas dadas. Nas condições de produção dos livros didáticos de projetos de vida, o funcionamento da escola está atrelado às exigências do mercado de trabalho. Como nos lembra Hollande, nas condições atuais, a proposta pedagógica que é colocada é a de capacitação e não a de formação. No recorte 2, o sentido de autonomia comparece atrelado à necessidade do sujeito ter independência financeira e relativiza a necessidade do sujeito embora escolarizado precisar trabalhar para sobreviver. É como colocado aí, ó, optar por trabalhar e estudar ao mesmo tempo. O sujeito está sendo colocado na posição de que vai optar. É uma decisão dele. Não é uma decisão do Estado que coloca, né, nessas condições de que ele não tem como se manter somente estudando. O formato do novo ensino médio é formar para o trabalho. Dessa forma, o discurso pedagógico atribui motivações para que o sujeito naturalize as novas condições de permanência na escola e no mundo do trabalho. A responsabilidade do Estado em manter o aluno na escola é apagada. De acordo com Hollande, no discurso pedagógico há um mascaramento, o recurso didático da escola do doutor mascara e equilibra, mascara a quebra das leis de interesse e de utilidade, fazendo com que o DP apresente razões do sistema como razões de fato. Então, o sujeito, o plano escolarizado, ele vai optar, ele tem essa decisão em suas mãos, ele pode escolher, e há vantagens, como se coloca aí nesse recorte, né? Vantagens de trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Ele pode conhecer novas pessoas, ampliar, colocado isso, ampliar suas redes de contato, né? Só as coisas boas, né? Por favor, recorte 3. Então, nesse recorte agora, no recorte 3, também nós fizemos essas discussões, né? Então, o capitalismo, em sua forma neoliberal, a certificação escolar tende a perder sua força simbólica.
A crescente estabilidade de emprego, decorrente da crise do capital de 2008, fragilizou a classe trabalhadora. No recorte 3, autonomia tem sentido de atividade remunerada sem proteção da legislação do trabalho. Em 2017, a Lei 13.467, que entrou em vigor no mesmo ano, implementou a reforma trabalhista. Com a lei, o arcabouço jurídico criado durante a Era Vargas foi desconfigurado. Assim, com essa reforma, a reforma trabalhista de 2017, o trabalhador passou a ter menos direitos. O emprego da locução adverbial de termo às vezes, como nós vemos aí na adversativa que desloca aí, marca o funcionamento de um discurso que busca suavizar a precarização do trabalho e controlar os efeitos que a adversativa pode provocar, né, de tensão desse sujeito que se vê sem direito, sem estabilidade, sem ter a que e a quem recorrer, porque ele por ele mesmo. Assim, podemos dizer que há uma questão importante a ser pensada. Qual é a relação do social sobre o trabalho autônomo que está sendo estabelecida através do discurso pedagógico? Nesse recorte, percebemos que o Estado não é colocado como responsável em criar condições políticas que possibilitem o crescimento do país na condição de emprego e renda. O sujeito urbano escolarizado é colocado como aquele que deve lutar contra a procrastinação. Ou seja, ele vai controlar o tempo dele. Ele é responsabilizado pelo tempo que direciona a execução do seu trabalho. Ao atribuir ao sujeito a responsabilidade em se adaptar às novas dinâmicas de funcionamento das profissões, o discurso pedagógico inculca os fatores próprios da ordem social atual e individualiza a forma sujeito histórico. Sobre a individuação, vale a pena destacar o formulante no GIS, que ela coloca. O Estatuto do Sujeito corresponde ao estabelecimento e à formação das formas de individualização do sujeito em relação ao Estado. Então, na perspectiva da análise do discurso francês, a linguagem é a ação que transforma, portanto, não podemos compreendê-lo fora da sociedade, pois os processos históricos e sociais a constituem. Ao atribuir diferentes efeitos dos processos de identificação do sujeito não sentidos, o discurso pedagógico reforça que o sucesso ou o fracasso depende da organização de sua adaptação às condições postas pela reforma trabalhista. Eu tenho outro recorte, mas eu vou pular, outras considerações finais, que, esse trabalho vai ser publicado no Sapio, no livro que deve sair no ano que vem, no semestre do ano que vem. Tá? Então, para efeitos de conclusão, pensando em nosso corpus, entendemos que na constituição do sujeito neoliberal há um engendramento de mecanismos de identificações que, como postula Pechet, são processos de interpelação e identificação que acontecem discursivamente. Sendo o discurso o efeito de sentidos, consideramos que devemos analisá-los como conjunto de discursos possíveis a partir de um estado definido de condições de produção. Nas atuais condições de produção, a escola tem sido reconfigurada para adaptar-se às novas demandas do mundo empresarial. E, em nosso gesto de interpretação, pensando através de Mariane, temos compreendido que as denominações autonomia, autônomo, protagonismo e protagonista iluminam as relações de força presentes na reforma do ensino médio e cristalizadas nos livros didáticos dos projetos de vida. Nesse processo de significação, o discurso pedagógico atua na inculcação da formação discursiva neoliberal, em que o sujeito é colocado em uma posição de relação de si para si, configurando a forma do sujeito histórico e afetando as relações humanas por uma dimensão empresarial. Obrigada por oportunidade. Vou passar a palavra, então, para a Andréia Costa Livre, que é mestranda daqui do PPI, me orientando, e que tem 8, no máximo 10 minutos. Então, eu ia fazer um recorte diferente, mas menos tempo eu vou refazer o que eu ia fazer. A minha pesquisa, ela conversa muito com a minha prática, de 30 e muitos anos de sala de aula, me dividindo entre a rede particular de ensino e a rede municipal do Rio de Janeiro. E eu acho que eu fiz um caminho meio inverso
porque eu trabalhei muito para estudar depois. E volto à academia 30 anos depois, descobrindo, percebendo, percorrendo de novo caminhos teóricos que conversam com as minhas inquietações de sala de aula de alguns anos de perguntas e questionamentos e transgressões, porque eu fui professora muito transgressora, inclusive com a coletora do Enem. De perceber dos meninos, dos alunos, ajustados numa folha de papel no campo, escrever o que, para quem, um tema no quadro e escrever. Isso me angustiava muito, muito. Outra questão que também muito me angustiou foi a questão da receita, né? Produção, desenvolvimento e conclusão. Não é assim? Situação inicial, complicação, conflito, crise, desfecho. E assim eles iam repetindo, gente, isso me tirava do sério. E como coordenadora de alguns anos de uma escola particular no Rio de Janeiro, em São Paulo, eu propus algumas práticas diferentes e descobri que a gente podia fazer diferente. Que o aluno podia falar, dizer, escrever ou não escrever. Mas aí eu me debatia com uma outra questão muito importante, né? Corrigir a redação do menino e encher aquele papel de tinta vermelha. Errado, 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 errado. Que língua é essa que a gente está ensinando? Né? O que é que determina o que é certo e o que é errado na hora que eu tenho que dizer aquilo que eu pretendo, aquilo que eu quero, o que eu posso dizer ou não posso dizer? Se só estão me corrigindo a língua nacional, determinada por quem, com que direito essa pessoa chega para mim e diz que está certo e está errado. Mas eu também tinha que corrigir, né? Fazer como? Tinha que corrigir. Aí, intuitivamente, criamos, junto com a equipe, código, criando era erro de fotografia, alguma maneira de suavizar aquele erro. E aí eu cheguei na minha pesquisa, resumindo, cheguei à minha pesquisa, encontrei com essa pessoa fantástica, que pressiona sutilmente, delicadamente, é verdade, e que provoca vocês de uma forma bastante inteligente, eu diria, né? E que me permite dizer e não dizer. Então, eu encontrei na Andréia uma parceria de teoria que eu não tinha e que me indicou o caminho. Olha, se você vê isso aqui, percebe aqui, vai aqui, que talvez você responda as suas inquietações do seu dia a dia na prática, porque eu ainda estou na labuta e na luta da escola pública do Rio de Janeiro. Então, assim, por que eu escolhi autoria e produção de sentidos na escola a partir da perspectiva discursiva da língua? Passa por gentileza. O meu caminho de investigação está amparado em um aporte teórico do estudo sobre análise do discurso naturalista de Michel Teixeira, principalmente, e em obras fundamentais de leitura, dentre tantas, né, porque a gente mais faz é ler, que bom. Semântica do discurso e o discurso, estrutura ou acontecimento de Michel Teixeira. Nas obras, por uma análise automática do discurso, uma introdução à obra de Michel Teixeira, texto e discurso, cidade dos sentidos, a análise do discurso, princípios e procedimentos geográficos. Por gentileza. Aí, por que eu estou ali? Nesses 30 anos aí, vai formar-se como docente, eu me inquietava saber como os estudantes se enxergavam dentro daquele espaço tão cheio de padrão. Isso pode, isso não pode, isso é assim, isso não é assim. E como eles eram levados, principalmente, né, porque nos interessavam, às práticas de leitura e escrita dentro daquele espaço. Agora vamos para a escola pública, porque o que me preocupava mais, o que me incomodava mais era isso, caracterizado como aluno da educação pública. Então, até esse momento, determinado momento da minha vida acadêmica, profissional, o que me incomodava era a norma. A norma culta, a norma não culta, a norma padrão, a norma não padrão. E que competência é essa que a gente tem que adquirir ou passar
quem é que tem esse direito de dizer que se eu estiver pesquisando certo ou errado, né? Somente a língua? O que deve ser ensinado na escola? Qual é a relação da língua com o aluno, a relação da língua com o professor? Poxa, é só o professor de português que tem que dar conta disso? É só o professor de português que tem que dar conta da leitura, da escrita, de como o menino vai lidar com a língua? Você lê história em inglês, por acaso? Você aprende matemática em francês? Você estuda geografia em italiano? Então, a língua, ela incorpora a escola como um todo, e não só a responsabilidade do professor de português, concorda comigo? E aí, por aí foi. E aí, eu também ficava me falando isso. Os gramáticos, tradição, norma culta, certo, errado. E os linguísticos, a linguística trabalhando com a língua em uso, em funcionamento. E as variantes, ficam onde? A gente lida com elas de que maneira? Né? Muito bem. Pensando nesse aluno da escola pública, da escola de educação pública, como um aluno único, como um aluno que tem uma identidade própria, que tem um contexto sociocultural, que vive de determinado jeito, que na hora de escrever o bendito texto, não conseguia, não escrevia. E aí, menina, você não está escrevendo por quê? Porque eu não sei escrever, eu não gosto de escrever, não quero escrever. Mas não escrever, não vou escrever. E se escrevesse, ele mesmo achava que ele não tinha o direito de escrever o que ele queria escrever. E aí a vontade era zero de não se sentir... Aí eu cheguei a essa conclusão mesmo, que ele não se sentia capaz. Por favor, Dani. E aí eu continuava pensando, afinal de contas, qual é a concepção de língua que se veicula na escola? O que a gente está fazendo ou o que a gente não está fazendo? Foi então que depois de muitos anos de incômodo, eu me encontrei com a análise do discurso, mais especificamente com a professora, não cheguei nem. E ninguém passa pela análise do discurso impunemente, eu também não passei, né? Mais inquietante eu fiquei, ao mesmo tempo um pouco mais confortável, porque as leituras que eu vinha fazendo conversavam comigo, me diziam alguma coisa, né? Dialogavam comigo. E aí eu comecei a me perguntar, por que a gente não valoriza o que o aluno tem a dizer ou a não dizer? O que é ser autor na escola? Como se dá a produção de sentido em práticas de leitura e escrita a partir da perspectiva da língua? E aí vamos refletir sobre língua, a partir de uma concepção que entende a língua como prática social e histórica, que é resultado de processos discursivos que compreendem os documentos parafrásticos, por exemplo, coisa que o professor não está acostumado a fazer. Né? Ele lida com o certo e com o errado. É o que está escrito no livro didático, é o gabarito, não tem a coisa polissêmica. Né? Vamos repetir, é mais do mesmo, sempre. E aí, vou terminar? Os mais de 7 horas, por favor. Então, é isso. Os meus objetivos é justamente investigar como análise diagnóstica de que modo se dá o aluno ao ler e produzir textos, observando como acontece, se acontece, quando acontece, incentivar os alunos a praticarem a autoria no cotidiano da linguagem, a partir de uma proposta de práticas discursivas de leitura e escrita, e construir um corpus de textos discentes para análise de casos de autoria e possíveis contribuições da perspectiva discursiva adotada nessas práticas. Eu mobilizei alguns conceitos, ideologia, sujeito, discurso, leitura, e a minha pesquisa ainda está em andamento. Ela fala um pouquinho também de ancestralidade, como eu vi no próximo capítulo. Obrigada. Para vocês trocarem os nossos. Cada vocês é só usar mas pode sentar para nós, acho que essa aqui é nossa, mas apesar que você quer que a gente assine essa aqui? Pode assinar. Assina? Pode estar. Quem falou, precisa.
Quem fala não precisa, né? Você vai qualquer hora. Eu vou mandar. Fala André, pode continuar? Então, a gente vai passar então a palavra, né, para o próximo participante da mesa, que também tem entre 8 e 10 minutos, que na verdade, o participante, o João Gabriel, registrando o grupo PPCI aqui, orientando a Andréia, com o trabalho Dizeres sobre o indígena e sua cultura nas produções escritas de alunos do ensino fundamental. Boa noite a todos, eu sou o João Gabriel, eu sou aluno aqui do CDI, e a pesquisa também está em andamento, eu estou ainda fazendo uma quantidade dos dados, e eu vou tentar aqui sintetizar um pouco aqui para vocês. Pode ser. Introdução. Então, eu vou falar um pouquinho do meu contexto, né, de pesquisa. Eu trabalho na rede municipal de Araruama, e a minha escola ela tem características bem peculiares. É uma escola que foi construída sobre um cemitério indígena e sobre um sítio arqueológico. Então, a escola ela mantém esse espaço como um espaço de preservação da cultura indígena. E, atrelado a isso, essa questão, né, do espaço, do lugar, da memória, está muito forte ali, a escola pede para que a gente faça um ensino voltado também para essa valorização da cultura indígena. Então, o que eu fiz, né, nas turmas que eu leciono, que são 6 e 7º ano, né, produção textual, eu levei lendas para a sala de aula, trabalhar com eles. E eu percebi que eles tinham muita resistência, uma recusa em não ler aqueles textos, eles não gostavam, e isso me, assim, deixou muito inquieto, me gerou, assim, muitos questionamentos. Então, aí eu vim, né, buscar aqui na pós-graduação, na análise do discurso, né, algumas respostas. Pode passar, por favor. Problema de pesquisa, né, entender um pouco, né, por que não há essa valorização da cultura indígena? Se eles estão ali, é uma comunidade que tem também traços de herança, né, traços fisionômicos muito fortes também, indígenas, né? Então, por que eles não valorizam, né? Qual é aí o impedimento? E, em relação à minha disciplina na escola, né, enquanto profissional, é pensar como criar aí práticas de oralidade, de leitura escrita, que possam trabalhar outros sentidos, né, sobre o indígena e a cultura, né, sentidos que eles possam aí se identificar, né. Aqui tem uma fotografia da escola, vocês estão vendo no prédio, lá atrás em amarelo, o prédio escolar, são 2 andares, e na lateral, fundos, o espaço que é um sítio arqueológico. Aí tem a oca, tem peças dentro dela, arqueológicas, né, cerâmica, tem arco e flecha, e além da oca, né, eu esqueci de comentar, tem uma reserva biológica também, eles preservam também espécies nativas da Mata Atlântica, tá? Fica um pouco mais ali na lateral, pode passar. A justificativa do meu trabalho, né, a necessidade de valorizar e de reconhecer, né, tudo que o índio, né, toda a parte cultural que o índio traz, né, a nossa alimentação, o próprio nome da cidade, Araruama. Os alunos, né, para minha surpresa, não sabiam o significado, né, então ter essa postura de valorizar essa contribuição indígena para o nosso povo, para o povo brasileiro, que é muito forte.
ressignificar também, né, essas representações que muitas vezes são carregadas de estereótipos, né? O índio é preguiçoso, o índio, né, ele não faz nada, né? O índio não tem, todos os índios são iguais, todos os indígenas são iguais, então tentar ressignificar um pouco e mostrar a importância da cultura indígena e essa inserção na nossa cultura nacional, de uma forma maior. Os objetivos, né, investigar, né, os dizeres, né, aí partindo para essa parte mais teórica da análise do discurso, né, quais são aí os sentidos, né, os discursos que vão aparecer nos textos dos alunos, né, sobre, né, o indígena e sua cultura. A minha proposta, né, seria de, né, tentar ressignificar a partir de um conjunto de atividades. Primeiro, eu tive a intenção de fazer um diagnóstico para saber quais discursos iriam aparecer, confirmar, né, esse não reconhecimento, essa não identificação, né, que eu parti da premissa, né, dessa minha premissa. Eu queria confirmar isso e, a partir disso, aí, preparar atividades, né, de produção de textos, né, que possam ressignificar aí, o indígena e sua cultura. A fundamentação teórica, né, a análise do discurso materialista de Michel Peixeira, vários livros, né, que eu li e estou lendo da Emil Land. Um que me chamou muita atenção foi o Terra à Vista, um livro que trouxe muitas contribuições para o meu trabalho, né, sobre o apagamento, sobre o silenciamento, né, que até alguns colegas já comentaram, né, como que o indígena é forjado para ele não existir, né, para ele não aparecer. Tem-se uma ideia de um país homogêneo, né? Fala-se uma única língua, tem-se uma única cultura, uma única prática, mas o que não é verdade, né? Há Brasis dentro de um Brasil, né, que a gente sabe. E alguns conceitos essenciais, né, mobilizados à condição de produção, né, eu preciso entender, né, que a condição que eu estou pesquisando ali, né, são alunos que também é uma escola que está localizada na zona rural da cidade de Araruama, que já é uma zona mais periférica, né, tem a cidade, tem é um distrito, na verdade, né, alunos, na sua maioria, classe média baixa, né, alunos carentes, então essas condições também são importantes, além de toda essa parte cultural de memória, né, indígena. A metodologia, né, da minha pesquisa qualitativa etnográfica, né, tentar entender um pouquinho, né, tentar fazer uma descrição, ou até mesmo tentar aí trazer explicações, vamos dizer assim, né, sobre o contexto ali de pesquisa, né, e tentar mudar também, né. Claro que a gente não vai tentar obrigá-los a se identificar com a cultura e gostar da cultura, ter essa adesão, mas aí tentar fazer com que eles reflitam, né. Você nasceu nessa comunidade, você pertence a esse lugar, os seus avós, os seus parentes, você tem traços, né, dessa cultura. Por que você nega, né? Será que, né, é que alguém está falando isso para você, isso tem um efeito maior do que você mesmo se reconhece, né? Então isso é muito importante, né? Eu antes não me atentava para isso, mas agora com a pesquisa, com o mestrado, isso é muito importante. Você se reconhecer, você se valorizar né, os seus ancestrais, então isso é muito importante. Aqui as propostas, eu vou falar um pouquinho, né, do que eu já fiz, já trabalhei com os alunos. A primeira foi uma entrevista que eu... Caramba, agora eu vou, né? Você bem objetivo. A primeira foi uma entrevista que eu fiz com os alunos para saber a questão familiar, né? Será que as práticas discursivas também são práticas culturais? Será que as famílias, né? Como é que é essa relação? A segunda foi uma produção textual espontânea, que para poder ser um diagnóstico, para ver quais os discursos iriam aparecer, né? E depois uma tirinha machagem, que aí eu iria começar a problematizar essa questão, né, do sangue, das características, né? A história que é contada, será que há uma única versão? Ou é preciso, né? Então, e uma quarta aí que seria a culminância, né, das atividades aí, para ver se eu consegui mobilizar algum outro sentido, né? Será que eu consegui construir um novo sentido, né? Eles, né, através da reflexão, dos debates. E ainda estou trabalhando nessa última atividade.
Aqui, rapidamente, entrevistas são perguntas pessoais e perguntas também que vão falar sobre a questão, né, se eles, você se considera uma pessoa descendente de indígenas? A maioria respondeu que não. 90% falou que não. Você cultiva plantas e ervas medicinais em casa? A maioria disse que sim. Você consegue discernir espécies de plantas e suas propriedades fitoterápicas? A maioria disse que sim. Conhece bolo, arnica, pau-brasil, ipês, conhece até mais plantas do que eu mesmo, do que outra pessoa. Só de tocar, eles já vão falando. Tia, isso aqui, se você botar na língua, ela te dá dormência. Tia, isso aqui é menta, cheira só. Então, eles têm... E isso me chamou também muita atenção, até conversei com a minha orientadora, né? Como que esse conhecimento que está ali e não é valorizado também, né? A escola trabalha muito, né? Você precisa dominar a escrita, você precisa falar bem, mas e esse conhecimento, vamos dizer assim, ancestral, né? Indígena que está ali muito forte, né? De chás, de ervas, né? Também chás e remédios, né? Eles utilizam, né? Eu perguntei se muitos falaram que os avós têm um cantinho lá que eles plantam e tomam chás, fazem infusões, tudo me reporta muito fortemente a práticas indígenas também, né, de cultura indígena. Pode passar. Aqui um exemplo da atividade espontânea que eu passei para eles. Coloquei aqui algumas frases, que são frases estereotipadas sobre o indígena. Os índios são iguais em todo lugar. Os índios possuem uma cultura atrasada e congelada no tempo. Os índios fazem parte do passado e não são brasileiros. Eu pedi para eles marcarem a frase que eles já ouviram alguém falar ou eles mesmos falar. Aí eu coloquei um exemplo de uma atividade que eu aloquei os alunos. O aluno marcou: os índios possuem uma cultura atrasada e congelada no tempo. Aí o comentário que ele fez: eu acho que os índios têm sim uma cultura atrasada, porque os índios fazem parte do passado. Até porque os índios foram os primeiros habitantes. Então aqui a gente percebe que o discurso, né, que aparece nesse fragmento aqui do aluno, ele repete, ele ouviu de novo como um reforço, eu vejo como um reforço, essa reprodução, e ele tenta de alguma forma justificar, né, esse até porque ele soou como que não há como contestar isso, né, você não pode recusar isso. Ele está justificando, né, os índios foram os primeiros habitantes. Outra coisa também que me chamou a atenção é que ele não vislumbra um indígena atual. Como que vive um indígena atual, né? Ele sempre se reporta ao passado, né? Ao indígena aqui passado. Aqui é a charge, a tirinha e o só. Queria falar mais um pouquinho, mas eu sei que é para público respeitar, gente. Bom, agora a gente vai passar então a palavra para Aline de Oliveira França, mestre também, né, do PPI, e orientando da ex-orientando, então, né? Já é colega da Andréia, com o trabalho A Gente Não Quer Só Comida, a Fome Testemunha em Quartos de Despejo Diário de uma Favela. Ela está aparecendo aí, Daniela, na câmera? Ali. Tá, se ela quiser trocar de lugar com o João, de repente. Tá todo mundo mas quem tá ali fica muito longe, né, na gravação. Você que sabe, quer vir pra cá? Quer ficar perto dela? Boa noite, gente. Boa noite. Inicialmente, o planejamento é um pouquinho mais de minutos, então eu vou reformular a fala aqui, mas acho que vale a pena. Eu fiz um recorte da minha dissertação de mestrado, até coloquei ali no slide, está mestrando ainda, porque a ficha está caindo. Eu defini pouquíssimo tempo, então mestrando ainda. Da outra eu separei esse recorte, né? A gente não quer só comida. A fome e o testemunho em quarto de despejo, que é um recorte da minha dissertação. De mestrado foi defendido há pouquíssimo tempo. E por que esse recorte? Inicialmente, quando escolhi quarto de despejo, né, vinha sempre na minha cabeça que o texto falaria muito sobre fome, sobre escassez de recursos mesmo. E depois, ao longo da leitura e vendo o que Karina registrou ali, eu vi que tinha muito mais do que isso. Então, fiz aqui uma brincadeira com a música de Titãs, que a gente não quer só comida, tem muito mais ali naqueles registros. No próximo slide, tem 2 questões do Enem desse ano que falam sobre quarto de despejo também. Foi bem interessante eles terem colocado essas questões
Numa delas, eles falam também sobre o aspecto da fome, né? E aí tem aquela frasinha que é bem conhecida, até quem não leu Carolina já ouviu falar, que o Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que passou fome, a fome também é professora. E na questão seguinte, eles já trouxeram um fragmento que fala um pouquinho sobre o racismo estrutural e um tanto de práticas que existem na sociedade brasileira que fazem com que a gente perceba, né, com um olhar assim, um pouquinho mais atento, que tem alguns lugares que são específicos e esperados para que uma mulher negra esteja, ocupe, para o que ela pode, o que ela não pode dizer. Então, pensando um pouquinho nisso, eu organizei a fala de hoje. Como eu falei, faz parte da minha dissertação de mestrado. O título da dissertação era Testemunho, a resistência do amor quarto de despejo. A minha orientadora é Andréia. O Corpus Quarto de Despejo, o livro de Carolina de Jesus, completou 60 anos em 2020, então, desde esse período, né, várias universidades têm também usado Carolina e quarto de despejo nas leituras obrigatórias para o vestibular, então também é mais uma forma de fazer circular dizeres de Carolina. Carolina Maria de Jesus é a autora, só falei aqui Carolina, mas é Carolina Maria de Jesus. No próximo slide, eu acho que ainda tem mais dois aí que vão passar, mas, enfim, tem um pouquinho da abordagem teórica que a gente utilizou. A professora Betânia, que esteve aqui na parte da tarde, né, foi a base da minha pesquisa, e eu utilizei o conceito de testemunho que ela propôs, que é justamente a ideia de alguém que tenha passado por alguma experiência ou um evento traumático, ela vai contar a partir desse lugar, fazendo com que outros também tenham, de alguma forma, contato com essa experiência, né? E aí, ao longo de quarto despejo, a gente foi vendo que outras visões a gente pode ter a partir do falar de alguém que está ali num lugar que, em geral, é um lugar pouco valorizado por quem está em outros espaços da cidade e da própria sociedade, né? Então, aquele lugar da favela, o que se espera, o que se projeta no favelado, já tem uma conotação, em geral, até negativa, e Carolina Maria de Jesus, ela ocupa uma posição que eu coloquei na sessão como triplamente marcada, né? Ela é mulher, ela é negra e ela é favelada. Então, tem várias questões aí que vão, de alguma forma, cercear e limitar o que ela poderia fazer, onde ela poderia estar ou não. E, seguindo o próximo slide, eu destaquei alguns dos conceitos também importantes que apareceram ao longo da pesquisa. A gente partiu da análise do discurso focado em Peixe e Logolante. Os conceitos de discurso, sujeito, formação discursiva, entre outros, foram bastante explorados ao longo da pesquisa. E o objetivo, como eu sinalizei, era a gente entender aí um pouquinho de como que foi construída essa imagem da mulher negra na sociedade brasileira, os lugares que ela pode ou não ocupar, e pensar isso também de que forma se constrói a resistência no texto da Carolina, né? Como que ela age e reage ali diante de todas as coisas que ela conseguiu registrar a partir dos eventos de que ela experimentou. E aí, ao longo da dissertação, também, a partir de uma leitura de Mariane, fizemos ali um paralelo entre dois tipos de testemunho que Mariane apresentou no livro, até que foi citado hoje de tarde, né? Testemunho de resistência e testemunho de revolta, e nós conseguimos identificar que quarto despejo se encaixaria num testemunho de resistência, porque tem características como... Pode passar o próximo slide, por favor. Das várias características que aparecem ali, eu vou destacar 3, que é a característica de lutar por justiça social. A gente percebe isso ao longo das sequências de quarto despejo. Colocar em circulação acontecimentos que às vezes ficam restritos ao espaço da favela, ou que muitas vezes são olhados com um olhar de quem está numa posição diferente, né? Então, a leitura que se faz é outra. E a ideia de não deixar uma violência cair no esquecimento, tanto que agora, em 2022, a gente ainda está não só vivendo essas coisas que a Carolina havia retratado ali, ao longo da pesquisa também, algumas capas de jornal foram bem emblemáticas por conta da questão da fome, que era até o esquemático inicial da pesquisa, né? Então, a fome no Brasil, eu anotei aqui, porque eu não consegui colocar no slide, mas falando tinha imagens de pessoas buscando comida nos caminhões de lixo. Vocês vão lembrar, né? Pessoas relatando que só conseguiam comer quando buscavam no lixo os alimentos, que era a rotina de Carolina, basicamente, né? Encontrar seus alimentos dessa forma. No slide seguinte, tem algumas características do testemunho de revolta, e aí, fazendo a leitura das sequências possíveis, nós, de fato, consideramos o quarto despejo como um testemunho de resistência. E, para a gente finalizando, a metodologia que foi adotada ao longo da pesquisa foi pensar justamente nessa oposição do eu e do nós,
para a gente considerar o espaço da mulher negra favelada e como ela vive e sente, né, tudo aquilo que ela estava submetida constantemente. E aí nós identificamos alguns eixos temáticos que foram questão do gênero, do racismo, do espaço urbano e da favela, que tem ali alguma distinção, tanto que ela mesma já coloca quarto de despejo, quer dizer, a favela como quarto de despejo, né, um lugar ali preterido, em comparação a São Paulo, a cidade, o espaço urbano, e o quarto eixo temático que é o da fome. Então, a gente não quer só comida, a gente quer falar também, se pode passar, por favor. Então, uma das informações que a gente conseguiu pensar, né, ao longo da análise, era sobre como que as reticências apareceram no texto de Carolina, né? E apareciam com bastante ênfase e presença, algumas vezes por conta da questão editorial, então, como a rotina dela era basicamente a mesma, né, acordar e ir para a rua buscar comida, então tinha muitos textos repetidos, o editor acabou fazendo alguns recortes, então algumas reticências eram por conta disso, e outras a gente identificava que eram por questões diversas. Nesse exemplo que eu coloquei ali, por exemplo, as reticências que foram usadas num contexto em que ela relata que foi procurar no lixo o alimento, né, para ela. Então, as reticências aparecem ali na leitura, no gesto de leitura que nós entendemos, como uma forma de indicar ali que ela estava envergonhada por ter de submeter aquela situação para conseguir recursos para si, né. Outras mulheres que estavam ali fazendo a mesma coisa, eu não estou pegando aqui, mas é para o cachorro, não é para mim, não é para o consumo humano. Então, para a gente marcar alguma coisa nesse sentido. A gente também não quer só comida, quer ser valorizada, que a sequência sobre gênero tenta destacar ali. Se eu não me engano, foi na fala da Dani, que ela também falou sobre isso, desse apagamento das mulheres nos contextos, nas situações históricas, né, do Brasil. E aí, se a gente pensar que é uma mulher e uma mulher negra, que lugar que ela tem, né, nessa dinâmica que já é tão escassa para a figura feminina, a mulher negra, então, como que ela aparece? E esse fragmento é bem interessante porque Carolina dizia que queria ser homem, porque ela só via nome de homem nos livros de história, falou, onde estão as mulheres, né? Cadê elas? Não participam, enfim. Então, foi um fragmento que chamou bastante atenção. A gente não quer só comida no próximo slide, a gente quer respeito, e é um fragmento que fala sobre o racismo. Muitas vezes também, Mariane comentou na fala dela mais cedo, né? Muitas vezes a ofensa aparecia nas construções, também em relação à Carolina, como uma forma de descaracterizá-la. Na comunidade onde ela vivia, Carolina era aquela que, se tinha algum conflito, algum problema, era ela que chamava a polícia, ela que fazia uma intervenção. Então, como que a gente vai calar essa mulher? O que eu vou fazer? Então, a Carolina aparecia e era negra suja, ordinária, vagabunda, lixeira, tentando ofender para apagar uma possibilidade de conversa, de discussão, ou se deparar com uma situação em si. O próximo recorte é a gente não quer só comida, a gente quer infraestrutura urbana e políticas públicas, e a gente fala aqui da oposição entre a favela e a cidade, né, como ela caracteriza, né, a São Paulo como sendo o palácio, a sala de visita, a prefeitura é a sala de jantar e a cidade é o jardim. Tudo isso para o espaço urbano que é organizado. E a favela é o quintal onde jogam os lixos. Então, é aquilo que sobra, vai para lá, é praia, não precisa dar muito cuidado. E, da mesma forma, as pessoas que vivem ali acabavam recebendo esse mesmo tratamento, né? Quer dizer, essa ausência de tratamento, né? Então, não só o espaço onde eles residiam, mas as próprias pessoas acabavam sendo tratadas assim. E, por fim, o aspecto da fome, que foi a nossa ideia inicial, quando começou a tratar de quarto despejo. Então, a gente não quer só comida, mas quer comida também, que é um aspecto muito importante, e ao longo das sequências discursivas, da narrativa, a busca de Carolina por comida, assim, era muito impactante, porque ela precisava diariamente fazer isso, e se ela não encontrasse, era um dia que chovia, ela falava, vai, choveu hoje, o que eu vou fazer? Porque não tinha papel para ela coletar. Ou, às vezes, se o caminhão do lixo passasse antes dela, ela também não ia ter o que coletar, e era um dia difícil para ela e para a família. Então, fica aí esse último eixo temático. E no próximo slide, nas considerações finais, no registro de Carolina, tem ali as denúncias de situações que ela enfrentou, e não só ela, todo um grupo ali marginalizado, estigmatizado, que estava realmente à margem. E aí, citando Peixeira, que também essa mesma citação apareceu hoje à tarde, né, numa dominação sem resistência, precisou usar se revoltar. Uma fotinho de Titãs, que eu fiz esse diálogo com comida, né, para o título, então coloquei eles ali, composição de Arnaldo Antunes e mais outros dois que eu fiz agora, mas vocês sabem quem são, e é isso, muito obrigada. Obrigada, Aline. Vou passar agora para a Jaqueline Batista da Silva.
que é mestrando aqui no PPI, também me orienta. Boa noite, gente. Depois dessa dissertação defendida, eu fiquei um pouquinho sem jeito, né? A minha ainda é um bebê, né? Eu costumo falar, e bem recém-nascido, porque eu mudei a minha pesquisa, o corpus da minha pesquisa, né, há pouquinho tempo. Então, eu espero que dê tudo certo. Explicando um pouco do contexto da minha pesquisa, né? Eu tenho como título A Cidade do Rio de Janeiro nos Cadernos Cariocas, uma análise discursiva. Mas eu vou falar sobre as atividades de leitura que estão propostas nos livros didáticos. Eu comecei essa pesquisa na UF, na especialização que eu fiz em língua portuguesa, e surgiu nas aulas de português, em sala de aula, onde a gente discutia sobre os enunciados de questões, né, tudo que envolve, toda a complexidade que envolve, e também na minha própria dificuldade, né, em formular, em analisar atividades próprias para a realidade do aluno. Pode passar. Bom, como teoria, né, como a minha pesquisa é baseada na perspectiva da análise dos discursos de base materialista, né, Peixe e Orlandi, e eu tenho aí como principais conceitos, né, a serem trabalhados os conceitos de leitura, né, de Orlandi e Dulce, principalmente a prática discursiva, né, de leitura, também sobre material didático e enunciado de questões, né, por Almeida e Souza, que são dissertações de mestrado, que estão fora da análise do discurso, porém trazem contribuições muito importantes, né, quando falam da análise, compreensão da leitura dos alunos, né, e toda a problemática que envolve pode surgir a partir da má formulação dessas atividades. Pode passar, Paulo. Como contexto, né, eu já mencionei, então eu tenho como tema aí o estudo de aspectos relativos ao modo como as atividades que envolvem a leitura de textos estão propostas nos cadernos cariocas. E essa questão da metodologia eu vou explicar um pouquinho mais à frente, pode passar. Então, de uma maneira geral, né, eu tenho como objetivo analisar o modo como as atividades de leitura estão propostas em textos no livro didático, de modo a verificar como os enunciados são formulados e até que ponto a didatização desses textos levam em conta, né, suas condições de produção, circulação na sociedade. Como objetivos específicos, analisar as atividades presentes nos cadernos cariocas, especialmente aquelas que trazem textos sobre a cidade do Rio de Janeiro, né, e a questão do material didático, mas ainda vamos definir, né, quais vão ser especificamente. Verificar se e de que modo essas atividades promovem a possibilidade de leituras polissêmicas desses textos por parte dos alunos, né? E a gente vai ver na análise, será que essas atividades elas promovem uma multiplicidade de sentidos por parte desses alunos, né? Multiplicidade também de sentidos e de leituras possíveis, né? Discutir também a importância de práticas discursivas de leitura que convoquem o aluno a produzir seus gestos de leitura com autonomia. Então é importante também a gente falar sobre se essas atividades, né, elas respeitam essa transição do aluno, né, de um aluno de um leitor reprodutor para um leitor autor, né, e vamos ver mais à frente. Como metodologia, né, essa pesquisa tem natureza qualitativa, serão selecionados para análise algumas atividades propostas em uma coleção específica na rede municipal do Rio de Janeiro, e está sendo criado um dispositivo teórico para o desenvolvimento da pesquisa, né? Então, como eu disse, estamos em fase ainda de estudos e análise e discussões do que nós vamos analisar. Então, para alcançar os objetivos propostos, investigaremos como exemplos, né, questões de leituras, que terão por base textos que abordam a temática da cidade do Rio de Janeiro, presente nos cadernos cariocas no primeiro semestre de 2020 e 2022 da rede pública municipal. E aí, aqui nós temos, né, a capa de um caderno carioca, né? Esse livro, vocês podem ver que ele contempla várias matérias, né? Praticamente todas. E logo de início ele mostra, voltado para o 7º ano do ensino fundamental, no ano de 2020. Se vocês repararem, a gente tem aí a imagem do Pão de Açúcar, né? Então, refletindo um pouco, né? Pensando que o Rio de Janeiro ele tem mais de 1.500 escolas municipais, né? A maioria, elas estão localizadas em áreas de risco.
Então, a gente pode pensar que esse material didático ele é destinado para um público majoritariamente pobre, né? Então, refletindo nessa imagem, será que essa imagem, ela se faz entender para aquele aluno nesse contexto? Será que o aluno ele consegue, ao olhar, né, para essa imagem, será que ele se considera inserido, né, nessa cidade como alguém que vive nessa cidade, considerando o contexto em que ele vive? Né? Para a gente refletir também. E não só isso, refletir também, antes de analisarmos, né, as questões, será que as atividades, será que os textos, né, que estão presentes nesse material, com a temática da cidade do Rio de Janeiro, será que eles trazem atividades que problematizam a cidade? Será que elas abordam os conflitos, as desigualdades, as áreas de maior pobreza, né? Que é o que a gente vai ver. Pode passar. Nesse caso aí, a gente tem como primeira atividade, antes dessa primeira ali do anúncio publicitário, ele fala sobre o anúncio, as características, né? E aí ele traz a persuasão como uma dessas características. E aí ele se resume a passar uma atividade em que ele solicita para o aluno, né? O anúncio publicitário ao lado tem um objeto comercial ou institucional. Compare esse cartaz sobre a vacina ao de cima. Qual a diferença entre eles? E seguindo essa linha do anúncio publicitário, ele propõe uma atividade de produção. Nessa atividade de produção, ele coloca a imagem do Museu de Astronomia e Ciências da Mídia, no bairro São Cristóvão, e pergunta se o aluno já visitou. Né? Nesse caso aqui, ele já faz essa pergunta sem ao menos propor leituras para esse aluno que aborda lugares acessíveis a eles, né? Lugares históricos que possivelmente poderia ter sido apresentado antes de passar, né, essa atividade de produção. E aí, como proposta, ele coloca ali, que tal criar um pequeno anúncio publicitário convidando as pessoas para virem conhecer esses espaços históricos do Rio de Janeiro. Lembre-se de escrever para o público que se destina, utilizar uma linguagem adequada, escrever o que é importante para levar para o passeio e criar um slogan. Então, aqui a gente pode observar que são atividades meramente de identificação, né, para que o aluno consiga entender as características especificamente daquele gênero, né? E ele propõe que o aluno crie um anúncio publicitário sem ao menos saber daquele aluno se ele conhece. Como que o aluno vai convidar alguém para conhecer um lugar histórico, sendo que às vezes nem ele mesmo conhece, né? Então ele não leva em consideração o contexto daquele aluno, né? Pode passar. Aqui a gente tem um texto, uma crônica, não vou ler, não vai ter tempo, mas ele fala do Rio de Janeiro. Ai, Jesus. E aí depois fala, né? Ele menciona desigualdades, violências, abandonos. Pode passar. E como atividade, nós temos aí novamente questões que provocam no aluno apenas uma leitura parafrástica. Ele apenas quer saber o quê? Quando foi publicada, onde foi publicada, qual é o tema, quem pensou, cuidou da exposição, como foi retratado, com que finalidade, né? Então a gente pode ver aqui que a atividade, ela propõe que o aluno reproduza o que o texto quer, né? Apenas com o objetivo. Então, nesse caso, dessas atividades aqui, os conflitos eles foram silenciados, né? Então, os discursos reproduzidos aqui, produzidos aqui, né, são meramente de reprodução, né, de identificação. E são atividades que acabam priorizando o gênero em si e acabam se tornando superficiais, né? Superficiais e desinteressantes aos olhos desses alunos, considerando o contexto em que eles se inserem, né? Então, o contexto de desigualdade. Convocando assim no aluno um leitor e um produtor. São atividades que não levam em conta a multiplicidade de sentidos que o aluno pode atribuir, né? Ou até mesmo as suas condições de produção, né? Então, destacando aqui então, a importância, né, da gente discutir atividades no material didático, e não só isso, mas discutir atividades de leitura,
né, que possibilite a esse aluno ele fazer essa transição, né, de uma leitura parafrásica para uma leitura polissêmica, né, onde a gente tem um leitor reprodutor para um leitor autor, que ele possa ser autor das próprias leituras dele, né, e principalmente que a gente tenha atividades que possa provocar nesse aluno uma multiplicidade de sentidos, né, considerando principalmente as condições de produção que ele se insere. Acho que é isso. Obrigada. E agora, né, encerrando aqui, só vou até agradecer, tá, gente? Eu vou agradecer, né, o Fábio por estar aqui, poder ter participado do seminário, com a Andréia, fazer parte do MINID, ter o prazer, né, de também ver aqui, ter visto os meus orientandos hoje de manhã, por ajudar na área que foi minha aluna, estou muito contente com isso, tá? Agora, então, a gente vai para a fala da Janara, instrumento Janara e Fernanda. São mestrados para letras e orientandos da Andréia aqui, no Próprio Letras, né? Com trabalho de instrumentos linguísticos na educação básica ou uso de cadernos de atividades. Boa noite. Então, esse trabalho ele é um recorte, né? Eu e a Janara fizemos um recorte das nossas pesquisas, né? Nós já estamos qualificados, né? Então, estamos na sequência, né? Produzindo ainda materiais e fazendo leituras e dentro da nossa proposta. E a minha pesquisa, ela tem como título o Arquivo Pedagógico e as Práticas, pode passar. O Arquivo Pedagógico e as Práticas de Leitura e Produção Textual na Escola. E por que trabalhar com leitura e produção textual na escola? Quando a Andréia Alegria falou anteriormente que eu me identifiquei muito com o que ela disse, porque são as minhas inquietações também no espaço escolar. Então, o aluno olhar para uma folha de papel em branco e dizer que ele não tem nada para escrever, ou que ele não quer escrever, ou que ele não sabe o que escrever, isso me incomodou, me incomoda muito e me incomodava sempre. Então, por isso eu vim buscar essa formação aqui para que eu possa, né, ajudar os meus alunos. E pensando também na minha prática de sala de aula enquanto professora, né, o que, enquanto professora, lá na minha sala de aula, eu posso fazer para minimizar, né, ou sanar essas dificuldades do meu aluno. A pesquisa está embasada na análise do discurso, né, do Michel Pechet, e como principais conceitos eu venho trabalhando com autoria, com leitura, com arquivo pedagógico, porque o meu objetivo é desenvolver essa autoria no aluno por meio da leitura e da produção de texto. Boa noite, como a Lídia apresentou, eu sou a Janara. Pode passar, já. Eu trouxe aqui um título que é um recorte da minha pesquisa de Próprio Letras, reflexões sobre o termo português e ensino de língua no Brasil como proposta de atividades para a educação básica. E a justificativa que eu estou trazendo para esse recorte é a importância da gente pensar a língua portuguesa que a gente fala no Brasil não apenas como vindo da língua portuguesa de Portugal, mas quais outras línguas estiveram envolvidas nesse processo. Eu vou passar para a Fernanda novamente para falar um pouquinho sobre instrumentos de linguística. Como desenvolvimento, né, para desenvolver essas duas pesquisas, né, nós estamos construindo cadernos de atividades que serão utilizados por outros professores em salas de aula. Então, a gente pensou nesses cadernos, né, a gente vem pensando esses cadernos de atividades como instrumentos linguísticos, né? Por quê? Porque eles vão trabalhar com a língua na sala de aula, né? Em que sentido isso vai trazer para a sala de aula, para a escola, para o aluno em si? E aí a Orlandi, ela diz que, quando refletimos sobre a presença desses instrumentos na escola, na perspectiva em que consideramos a produção do saber metalinguístico, não se trata de pensar no mero uso de um artefato, mas da construção de objetos históricos com consequências sobre as políticas das línguas. Então, quando foi falado mais cedo aqui sobre o uso do livro didático, também é um instrumento linguístico, né? A gente pensa que, quando a gente leva esse caderno de atividades para a sala de aula, a gente precisa pensar nessa instituição escola que vai utilizar esse caderno
A gente precisa pensar nesse professor para utilizar esse caderno e entender que esse caderno ele não é uma receita pronta, ele não tem nada pronto, né? Ele é para fazer refletir mesmo, para levar o professor a refletir, para que ele adapte aquela atividade de acordo com a sua realidade. Dentro dessa proposta, a gente está pensando nesses cadernos de atividades que a gente vai produzir, também para pensar a partir, pode passar por favor, para pensar também a partir dos saberes que a gente produz no nosso país, como saberes que estão muito voltados para o etnocentrismo. E aí a gente separou essa citação do Esteves: qualquer produção de conhecimento no Ocidente significa também dominação, acesso a saberes, domesticação. Então, dentro dessa proposta que eu estou trazendo para o português, que é um termo cunhado pela Lélia Gonzalez, a partir da ideia, né, de que outras línguas participaram na formação da língua portuguesa do Brasil, eu pretendo discutir como que isso não é falado nos livros didáticos, né? Ou se é mencionado em uma página, lá no 6º ano, quando diz que outras línguas participaram da formação da língua portuguesa do Brasil. Mas, olha, o meu questionamento é, quando a gente não fala sobre essas outras línguas ao longo desses outros 4 anos do ensino fundamental, nem ao longo dos 3 anos do ensino médio, a gente está, na verdade, alegando que a nossa língua só tem uma formação europeia. Então, não falar dessa origem africana, não falar dessa origem também de milhares de línguas indígenas, é falar que foi só a língua portuguesa de Portugal que nos formou enquanto língua e nos formou enquanto nação. Então, por isso também essa proposta para fazer essa discussão. E também para preencher esse espaço, porque quantos professores devem sentir, né, a vontade de falar sobre isso, mas não sabem como, né? Porque a gente sabe também que muitas das vezes na escola, quando a gente vai trazer temas que se relacionam com a cultura preta, a gente é questionado, né? Algumas pessoas acabam misturando com outros assuntos, muitas das vezes os professores precisam usar, né, a lei 10.632 para poder se justificar. Então, dentro disso, haver um caderno de atividade, né? E ele ser reconhecido como um instrumento linguístico é como algo que vai dar esse embasamento para esse professor. Pode passar, por favor. E aí, falando mais um pouquinho especificamente agora sobre o meu caderno, o termo português, como eu falei antes, né, ele traz a ideia da lei de mostrar que essas outras línguas que estiveram presentes para formar a língua portuguesa, que a gente fala aqui, e aí nesse caderno que eu vou produzir, eu pretendo trazer trechos da própria Lélia, que fala sobre isso. A Lélia Gonzalez não foi uma estudiosa de análise de discurso, nem especificamente de linguagem. Ela foi uma filósofa, também possuía formação em história, mas ela reflete a nossa sociedade como um todo, e dentro dessas reflexões dela, ela traz essa ideia da língua. E ela também pensa muito a nossa sociedade a partir da ideia de raça, gênero e classe. E aí ela traz muito também a figura da mulher preta, que muitas das vezes está presente como responsável da criação das crianças. Então, seria essa mulher preta responsável pela primeira formação linguística dessas crianças. Então, ela acaba passando essa cultura linguística que seria o português. Então, eu pretendo discutir esse conceito no caderno de atividades que eu vou criar, e também, ao longo do texto da minha dissertação, que também está em processo de construção, eu gostaria de discutir a relevância desse termo, né? Dizer por que é importante a gente afirmar que a nossa língua não tem apenas uma origem. O que isso significa para a gente enquanto professor da educação básica? Pode passar para a página, gente. Sim. E aí, dentro disso, também gostaria de trazer no caderno de atividades a discussão entre português e língua portuguesa. Essa discussão também vem de uma razão pessoal, porque enquanto criança eu me sentia muito incomodada com essa denominação da nossa língua como língua portuguesa. Por que a gente tem um país chamado Brasil, mas o nome da língua é língua portuguesa? Isso sempre me inquietou. Eu percebo entre os meus alunos que nem todos eles possuem essa inquietação, mas alguns possuem. E também, quando eu trago para eles, né, esse debate de
você se identifica com a língua que é ensinada na escola, eles demonstram muito essa falta de identificação. E uma razão, né, que é até motivação para mim na construção da dissertação, é essa fala, né, repetindo até um pouquinho a Fernanda e a André, de que os alunos sempre falam que não sabem. E aí não só não sabe escrever, não sabe o que escrever, mas não sabem a própria língua. E aí eu levanto a discussão de que esse não saber a própria língua talvez esteja relacionado com o fato de a língua que a gente ensina na escola ser muito diferente da língua que é ensinada em casa. E aí um dos motivos que eu trago para isso é essa ideia do português da Lélia Gonzalez. Eu trouxe aqui uma citação da Orlante, também do livro Terra Vista, né, que o João citou, que diz: a língua portuguesa do Brasil, para se estabelecer, teve que excluir aquelas com as quais ela coexistiu. Tem outra citação também nesse mesmo livro que eu não trouxe, não vou lembrar as palavras exatas, mas mais ou menos ela diz quais línguas tiveram que ser apagadas para a gente ter uma única língua. E aí, já encerrando minha fala para poder passar novamente para a Fernanda, outro ponto também que eu procuro levantar é a hipótese de que o apagamento das línguas africanas se relaciona com o racismo estrutural. Né? Nesse momento que a gente está vivendo, né, nesse ano, né, que faz aniversário, né, a nossa independência, né, a gente pode discutir como que a gente manteve a língua do colonizador, mas não levou em consideração essas outras línguas que estavam aqui. E aí, falando da elaboração da elaboração do caderno de atividades, né, eu vou trazer como temática a cidadania, né, cidadania, direitos e deveres, declaração dos direitos humanos. Então, por que trabalhar com cidadania na escola, né? Pelo que a gente encontra no espaço escolar. Então, quando a gente se depara com diferentes conflitos nesse espaço escolar, né, há essa necessidade do trabalho com essa cidadania. E aí, o meu caderno de atividades ele vai estar organizado em 4 eixos. Né? Vou trabalhar o primeiro eixo: sujeitos de direitos, diversidade e discriminação, conflitos escolares, respeito no e para o espaço escolar. Lembrando que o tempo todo esses eixos eles vão se encontrar. Então, é um avanço e uma retomada, um avanço e uma retomada. E quando a gente fala que a gente vai trabalhar com cidadania, não significa que eu vou ensinar cidadania. Porque a Orlando, ela diz o seguinte: não se ensinam direitos, diríamos, mas podemos criar pela educação condições para evitar que os sujeitos sejam presos de evidências que impediriam de colocar-se de modo crítico à realidade que diz respeito à vida, à liberdade, à segurança, o direito ao trabalho, etc. Então, esse trabalho com a cidadania, né, busca desenvolver nesse aluno fazer com que ele se coloque de modo crítico diante da realidade que ele vivencia, seja no espaço escolar, seja fora, né, desse espaço escolar. Para isso, pode passar. Para elaboração, para o desenvolvimento desse caderno, eu também vou desenvolver ali a construção, a elaboração do caderno de um arquivo pedagógico, né, que segundo a Indústria, né, é o arquivo do professor, ela chama de arquivo pedagógico. E por que o arquivo pedagógico? Porque a Indústria ela diz que para produzir um texto é preciso passar pela leitura de muitos outros textos. Então, aquele meu aluno que não tem nada para escrever, de repente ele não tem uma história de leitura, ele não sabe nada sobre aquele assunto que está sendo abordado, ou o conhecimento dele, a partir do conhecimento que ele tem, ele não consegue ainda colocar no papel. Então, esse arquivo pedagógico, ele vai ser ali organizado por alunos, professores, ele vai funcionar ali como uma memória documental, porque vai ter aquele registro, né? Vai representar assim, lá o interdiscurso dentro de algo bem menor, e vai produzir essa rede de memórias, onde esse material vai estar disponível, né, acessível ao aluno. Então, eu trabalhei o primeiro eixo, esse material, esses textos do primeiro eixo, estarão disponíveis quando ele for fazer a leitura, quando a gente for trabalhar o segundo eixo. Então, isso retoma o tempo todo. Recentemente, né, algo que a gente tem trago, pode passar, recentemente, algo que a gente tem, uma noção que a gente tem trago para a nossa pesquisa, né, instrumento de meta-saber, né, vem dialogando muito com os nossos cadernos de atividade,
o Esteves diz que, enquanto os instrumentos de saber metalinguístico ocupam um espaço que se pretende escrever a língua pela língua, metalinguagem, os instrumentos linguísticos de meta-saber ocupam outro, que se inscreve no desejo de escrever o saber pelo saber, meta-saber, e necessariamente pela língua como base material. Então, ao trabalhar com a cidadania, né, quando a Janara trabalha com o português, e a gente trabalha a questão da língua, eu estou lá desenvolvendo a leitura e a produção do meu aluno, estou fazendo um trabalho com a língua. Mas, quando eu trabalho com a questão do direito e do dever, quando a Janara vai trabalhar com a questão da mulher preta, né? Então, a gente trabalha além da língua. Então, por isso essa questão do instrumento de meta-saber, que vai além somente da língua, né? Que é a base material. Mas é algo que vai mais que só trabalhar com a língua. Então, é isso. Obrigada. Vou abrir aqui para todo mundo. Vocês nem precisaram dos dois da parte aqui. 2 minutos. Vocês querem comentar alguma coisa? Ou alguém eu sei que está tarde, mas acho que dá para debater rapidamente. Quer sentar comigo? Eu aqui, vou ver. Senta aqui. Até virar. Para não ser cortado, eu não. Então, eu queria dizer que foi, né, como todos os outros trabalhos que já foram apresentados, essa mesa também foi fantástica, né? Pelo que a gente teve questões fora do nosso controle, que a gente sabe que acontece, né, que é o real atravessando, né, na nossa frente. O real vem, bate de frente, né, tipo a batida na ponte que impede as pessoas de chegar. Então, não normal, a gente tem que lidar com isso mesmo. Eu fui fazendo algumas anotações da primeira parte da mesa, mas eu acho que vocês, de certa forma, têm, né, acho que a André, quando organizou, ela já pensou nisso, tem alguns pontos em comum, né? Então, eu vou fazer um questionamento, e aí quem quiser responder, né, quem quiser falar sobre que tem a ver mais, né, que acha que tem a ver mais com o seu trabalho, pode comentar, e depois até quero falar um pouquinho sobre essa questão mais para dentro de atividade, né? Então, assim, o trabalho, né, da Daniela, né, e do Luciano, falaram que foram bem articulados, assim, né, porque os dois trabalham com o levantamento, né, do desenvolvimento da atribuição de sentidos para noções específicas, né, um patriarca e o outro trabalhando com a noção de família. E hoje de manhã também eu estava vendo o trabalho do Plínio, eu fiquei pensando sobre como a gente também várias vezes falou hoje aqui, né, sobre a questão do modo de ser do sujeito dentro do capitalismo, né, esse sujeito de direito. E não sei se vocês já pensaram nisso ou se em algum momento, né, a Daniela até tocou nisso, eu acho, em como o discurso religioso, né, atravessa o jurídico no nosso Estado, né? Porque, fiquei pensando como o Luciano fala, né, da noção de família, que ela se constitui, né, até antes de 88, como sendo aquela que inicia o casamento, que não pode ser dissolvido, né? E as professoras de latim, então, eu fiquei pensando assim, né, a gente vê esse eco do Ocidente, né? Você fala do Ocidente, dessa dominação, mas a gente vê um corte bem nítido, né? Quando o discurso religioso cristão entra na nossa história, né? Esse acontecimento. E a partir daí você tem um desvio, né? E isso vai atravessar o discurso jurídico, né? Do Estado. E aí essas noções de patriarca, de família, elas todas são atravessadas por essa relação com o discurso religioso, né, que estabelece uma série de normas éticas, morais. Eu queria saber se vocês, até que ponto isso tem uma relevância, se vocês observam isso também, né? Eu acho, inclusive, que atravessa o discurso pedagógico também, né? E a gente, às vezes,
Fala-se, mas não leva em consideração muito essa questão do discurso religioso. E os outros trabalhos também quiserem falar sobre isso. E aí, sobre essa questão do novo ensino médio, que foi Fernanda que falou, né? Eu lembrei, Fernanda, que lá em Niterói, tinha escolas de Niterói, mas tinha São Vicente, a propaganda do Colégio São Vicente, que é um colégio tradicional, religioso, inclusive, o novo ensino médio é o nosso ensino médio. Aí eu fiquei pensando assim, até que ponto esse novo está novo mesmo, né? Porque quando a gente vai olhar, ele está indo lá na década de 20, 30, na Revolução Industrial, né? Então, assim, aí eu queria saber, né, se você essa propaganda, né, e se você trabalha com essa questão do novo, né, se é novo, agora até, inclusive, né, se tem o Partido Novo, não é novo, o novo ensino médio não é novo, né, vocês dão outras atribuições de sentido para o termo novo, que não é novo. E aqui, né, na segunda parte da mesa, queria perguntar, né, para os meninos, que várias pessoas falaram sobre a autoria, produção de sentidos, né, teve a Andréia, e aqui também Janara, agora, Fernanda, falando sobre produção dos cadernos, né, e tem muita relação com a autoria. Eu vou fazer, assim, a pergunta que a gente se faz mesmo, né, como que, assim, vocês, se vocês se deparam com essa dificuldade, que é a gente levar a ter para a construção das atividades, né? Isso foi falado aqui hoje, assim, também, um pouco, né, na fala da Thaís também, queria saber um pouquinho como vocês estão lidando com isso, né, sobre essa construção. E aí eu acho que essa pergunta também seria válida para o João Gabriel, né, que tem toda uma circunstância específica, e aí como que ele está fazendo para mobilizar a AD nessa circunstância específica, né, e de construção dessas atividades que ainda tem a especificidade de trabalhar essa temática, né? Aí, quem quiser, pode começar. Eu vou só fui até pegar, porque eu estou com a minha monografia, por acaso andando na minha bolsa. E eu estava tentando achar aqui a citação. Realmente, quando eu fiz essa análise dos 5 dicionários do século XX e XXI, nos dicionários que eu analisei, é muito visível esse deslizamento do discurso religioso para o jurídico. É muito visível. Inclusive, quando eu comecei a pesquisar, eu estava engatinhando na análise do discurso, agora eu estou andando com uma criança de criança, sabe? Tentando ficar em pé. A Betânia me sinalizou isso, né? E aí eu fui ler um pouco de Althusser para conseguir entender essa questão dos aparelhos ideológicos do Estado e tal. Mas no recorte que eu fiz dos verbetes que eu analisei, isso é muito visível. Passa pelo discurso religioso nos dicionários do século XIX. Se eu não me engano, teve um de 1935, era bem forte. Quando chega mais ou menos na década de 70, a gente observa esse deslizamento com mais... fica um pouco mais claro, assim, né? Mas ainda assim, não são todos os dicionários, nem seriam todos os dicionários, mas assim, dentro do que eu analisei, isso não é visível em todos, não. Existem alguns que eles se repetem, a definição vai se repetindo. Se você pegar o dicionário de 1970 e o dicionário de 2020, é a mesma definição do verbete. As entradas são todas iguais, porque existe essa prática de simplesmente repetir, né? Ele simplesmente um copia e cola, por assim dizer. Mas é isso mesmo, a gente observa muito claro esse deslizamento jurídico. Aí acho que dentro da pesquisa do Luciano ele pode falar melhor sobre isso. Professora,